O primeiro filhote de lobo estava debaixo do sofá, rosnando para uma escova de cabelo prateada, como se ela tivesse insultado seus ancestrais. O segundo filhote estava dentro das cortinas, sussurrando que se a nova babá usasse perfume, ele morderia o sapato dela e culparia os móveis. Então, Leora vai entrou no berçário real, e ambos os filhotes congelaram, como se alguém tivesse aberto uma porta para o verão. O quarto cheirava a pedra fria, sopa intocada, sabonete caro e ao tipo de desespero que fazia os criados andarem na ponta dos pés. Um berçário deveria cheirar a leite, cobertores e pelo quente. Este, no entanto, cheirava como se uma batalha tivesse ocorrido entre o luto e as boas maneiras, e o luto tivesse vencido mastigando as pernas da mesa. Leora parou logo na entrada, com seu manto marrom desgastado sobre um braço e uma cesta na mão. Ela tinha 27 anos, era uma ômega e quase invisível nos registros da Casa Real. O escrivão havia escrito cuidadora temporária de filhotes, ao lado de seu nome com tinta pálida, como se até mesmo o título parecesse incerto. Ela fora chamada de uma casa de toca na fronteira, a 3 dias ao norte da capital. Durante 7 anos, ela havia persuadido filhotes de lobo abandonados a saírem de debaixo de fogões, armários, carroças de feno, e uma vez, de um cesto de roupa suja de um padre. Ela conhecia o cheiro de jovens lobos assustados. Ela conhecia o silêncio que vinha após a perda. Ela também sabia da diferença entre um filhote que pretendia morder e um que queria que o mundo acreditasse que sim. O filhote cinza escuro debaixo do sofá era do segundo tipo, na maior parte do tempo. Ele tinha uma pata apoiada na escova de cabelo prateada, seu pequeno focinho enrugado de indignação e seus olhos cinza-azulados fixos em Leora com a seriedade de um pequeno juiz de pelo. O filhote menor nas cortinas era de um cinza claro esfumaçado, e apenas seu nariz e uma orelha apareciam entre as pesadas dobras de veludo azul. Sua voz saiu abafada quando ele sussurrou para o irmão. Ela cheira a pão. Pão perigoso. Cada adulto no quarto ficou rígido. Os filhotes não falavam com ninguém há 34 dias. Leora sabia disso porque o velho mordomo havia repetido 4 vezes no caminho do portão da carruagem, cada vez com mais desespero e menos esperança. Eles não haviam falado com médicos, nem com enfermeiras nobres, nem com treinadores de lobos, sacerdotes da lua, tutores de luto, 3 tias ou a loba cara que afirmava poder acalmar qualquer filhote apenas com a postura. Aparentemente, a postura não havia sobrevivido ao contato com o sofá. O velho mordomo, Merritt, estava ao lado de Leora com uma lista na mão trêmula. Seu cabelo era branco e seu casaco preto. Seu rosto tinha a dignidade exausta de um homem que havia visto 19 babás falharem e enterrado pessoalmente 12 pares de chinelos arruinados. Atrás dele estava o rei Alfa. Ronan Ashevael não pertencia a um berçário, e o berçário parecia saber disso. O fogo estalou mais baixo quando ele entrou. As sombras se endireitaram e até a sopa na bandeja parecia nervosa. Ele era alto, de cabelos escuros e severo, com olhos dourados de inverno e uma mandíbula feita para decretos reais, não para canções de ninar. Seu casaco preto era preso até a garganta com fechos de prata em forma de lobos, e suas mãos, enluvadas e imóveis, repousavam atrás das costas. Ele parecia um rei que poderia comandar exércitos, silenciar conselhos e fazer montanhas pedirem desculpas por estarem no lugar errado. Ele não parecia um pai que soubesse onde colocar as mãos quando seus filhotes choravam. Essa foi a primeira coisa que Leora notou nele. A segunda foi que ele havia trazido cobertores. Não um cobertor, nem 2. Uma pequena montanha de cobertores dobrados havia sido empilhada perto da parede, cada um grosso, macio, caro e claramente sem uso. Havia cobertores azuis, cinzas e brancos. Havia um ridículo cobertor vermelho com luas prateadas, além de um pequeno ninho de pele que parecia mais caro que a aldeia de infância de Leora. Um filhote não precisava de 19 cobertores. Um pai culpado, sim. A voz de Ronan veio de trás dela, baixa o suficiente para soar como portas de pedra se fechando. Você tem 1 hora, senhorita Vi. O filhote cinza escuro debaixo do sofá espirrou. Ele disse isso para a última. Ela cheirava a rosas e medo. O filhote pálido na cortina acrescentou. E graxa de sapato ruim. Merritt inspirou tão bruscamente que a lista se amassou. Ronan não se moveu, mas o ar ao seu redor mudou. Leora não se virou para olhá-lo,
pois os filhotes estavam observando. Se ela olhasse para o rei alfa em busca de permissão, eles saberiam quem governava sua coragem. Jovens lobos notavam coisas assim. Ela baixou sua cesta ao chão lentamente, sem movimentos bruscos, sem voz alta, sem estender as mãos. Boa noite, disse ela para o quarto, não apenas para os filhotes. Eu sou Leora. Eu trouxe pão de mel, leite de cabra e uma escova limpa que nunca insultou a linhagem de ninguém. A escova de cabelo debaixo do sofá recebeu um rosnado desconfiado. O nariz do filhote maior se moveu. O filhote menor escorregou alguns centímetros para fora da cortina. Pão de mel? Ele perguntou. A pergunta não era um discurso polido da corte. Veio como um som suave de filhote, meio choramingo, meio palavra, moldado pela antiga fala de berçário que os jovens lobos usavam antes de confiarem nos adultos. Leora o ouvia em tocas da fronteira há anos. A maioria dos nobres ouvia apenas pequenos ganidos e rosnados porque esperavam por palavras perfeitas. Uma ômega paciente que conhecia filhotes podia entender o suficiente se o filhote permitisse. E esses filhotes estavam permitindo. Aquilo era a confiança abrindo um olho cauteloso. Leora levantou o pano de sua cesta. O pão de mel quente exalou seu aroma no quarto frio. Carregava o cheiro de manteiga, aveia e do pequeno fogão da casa da toca onde ela o havia embalado antes do amanhecer. Debaixo dele havia leite de cabra em uma garrafa com rolha, 2 quadrados de pano macio e um feixe de ervas calmantes secas enrolado em linho. O filhote pálido saiu da cortina tão rápido que se enrolou nela, rolou uma vez e caiu de costas com as 4 patas para o ar. Merritt emitiu um som estrangulado. Ronan deu meio passo à frente. O filhote cinza escuro virou a cabeça bruscamente em direção ao rei. Sem trovão. Ronan parou. A ordem viera de um filhote não maior que um travesseiro de inverno. O rei alfa a obedeceu. Leora guardou essa informação. O filhote menor se endireitou e a encarou. Seus olhos eram grandes demais para seu rosto. Seu pelo estava arrepiado de um lado onde a cortina o havia esfregado para trás. Ele cheirou 1, 2 vezes, e então todo o seu corpo mudou. A tensão deixou seus ombros. Sua cauda deu um abano incerto. Ele sussurrou. Mamãe. O berçário ficou tão silencioso que Leora ouviu o estalar do fogo. O filhote maior debaixo do sofá congelou com a pata ainda na escova de cabelo. A lista de Merritt escorregou de sua mão e caiu no chão. Ronan não respirava. Leora sentiu as palavras atingirem o quarto como um copo caindo em uma capela. Mamãe? Não porque ela fosse a mãe deles. Não porque eles tivessem esquecido a Luna, cujo cheiro ainda se agarrava fracamente às cortinas de veludo azul e a uma fita de prata desgastada amarrada ao poste da cama. A palavra significava algo mais antigo na boca de filhotes em luto. Calor seguro, toca macia, alguém que ficava por baixo e não agarrava, alguém que cheirava a comida e cobertores limpos e não exigia que a dor se levantasse para a inspeção. Leora afundou lentamente no chão, com os joelhos dobrados para o lado. Ela colocou um pedaço de pão de mel no tapete e o deslizou até a metade do caminho entre eles. Ainda não sou mamãe, disse ela gentilmente. Talvez amiga do café da manhã, talvez negociadora de escovas. Podemos discutir títulos depois que ninguém morder os móveis. O filhote pálido piscou. Então ele se lançou sobre o pão. O filhote maior emitiu um som escandalizado. Pip, não aceitamos tributo de estranhos. O filhote pálido, aparentemente Pip, falou com a boca cheia de pão. Ela não é estranha. Ela é quente. O pão é quente. Eu amo pão. Leora não riu. Ela queria. A contenção profissional já havia sobrevivido a coisas piores do que um filhote de lobo filosófico com migalhas no nariz. O filhote maior rastejou de debaixo do sofá, centímetro por centímetro. Ele era maior que Pip, mais escuro, e fazia o seu melhor para parecer perigoso, apesar da poeira em seus bigodes. Uma tira de fita azul estava amarrada em sua pata dianteira. Havia sido amarrada com cuidado uma vez, depois mastigada até soltar e amarrada novamente de qualquer jeito. Ele viu Leora olhando e escondeu a pata. Não toque. Não toque. Leora concordou. Seus olhos se estreitaram. Não nos mude. Não tenho planos de mudar ninguém antes do café da manhã. Pip olhou para cima, alarmado. Depois do café da manhã, ainda improvável, o filhote maior cheirou o ar novamente.
O que quer que ele tenha encontrado ali fez suas orelhas amolecerem antes que ele se lembrasse de ser feroz. Eu sou Knox, ele anunciou. Claro que você é. Ora, claro, porque você parece alguém que se daria o nome de Noite e depois ficaria preso debaixo de um sofá lutando contra uma escova de cabelo. Pip deu uma risadinha esganiçada. Knox pareceu traído pela alegria. Atrás de Leora, Merritt sussurrou: Vossa Majestade. A voz do rei Alfa veio após uma longa pausa. Deixe-os. Merritt hesitou. Mas, Vossa Majestade, o formulário de entrevista da nova babá não está completo. A cabeça de Knox se ergueu bruscamente. Sem entrevistas. Entrevistas cheiram a partida. Pip enfiou a última migalha na boca e se pressionou contra a saia de Leora. Mamãe fica. A mão de Ronan se flexionou uma vez ao seu lado. Leora podia sentir seu olhar em suas costas. Pesado, chocado, faminto por esperança e aterrorizado por ela. Só então ela se virou. O rei Alfa parecia exatamente como quando ela entrou. Frio, controlado, intocável, exceto que seus olhos haviam mudado. Ele estava encarando Pip, pressionado contra a saia dela, como se o pequeno filhote tivesse acabado de voltar dos mortos. Leora baixou a voz. Vossa Majestade, eles estão cansados, com fome, supervigiados. Se me permite falar abertamente, este quarto está muito frio. A sopa está muito longe e essa escova de cabelo recebeu autoridade demais. Merritt deu uma tosse que poderia ter sido uma prece. O olhar de Ronan se aguçou. Você está aqui há 5 minutos. 6, eu acho. E decidiu que meu berçário está errado. Não, eu decidi que o luto arrumou os móveis. O luto raramente é bom com berçários. O silêncio que se seguiu tinha dentes. Knox parecia encantado. Ela mordeu o pai com palavras. Pip ofegou. Ela pode fazer de novo? Ronan ouviu apenas ruídos de filhote, mas entendeu o clima muito bem. Seus olhos se moveram dos filhotes para Leora. A maioria das pessoas já teria desviado o olhar dele. Leora não. Não porque ela fosse ousada por natureza. Ela já havia se assustado muitas vezes na vida. Ela simplesmente sabia que filhotes assustados podiam sentir o cheiro quando os adultos mentiam. E Ronan Ashville havia construído um palácio de controle em torno de uma toca quebrada. Alguém tinha que dizer isso, de preferência antes que a escova de cabelo fosse morta. Ronan finalmente falou. Você permanecerá por 1 semana. Pip comemorou com um pulo de corpo inteiro. Knox tentou parecer que também não tinha pulado. O rei continuou. Você seguirá as regras de segurança. Relatará cada mudança a Merritt. E não incentivará a desordem. Pip subiu completamente no colo de Leora. Knox arrastou o pano do pão de mel para mais perto e sentou-se nele como um guarda em um cofre de tesouros. Leora olhou para eles depois de volta para o rei. Eu incentivarei o sono, a comida, o pelo limpo e menos batalhas com ferramentas de higiene. A desordem dependerá das opiniões deles. Pip lambeu o mel da manga dela. Knox resmungou. A manga dela é aceitável. Ronan encarou os filhotes. Pela primeira vez desde que Leora entrou, seu rosto se partiu. Não o suficiente para sorrir, não o suficiente para suavizar completamente, apenas o suficiente para a dor transparecer através do ouro de seus olhos. Então ele se virou. Merritt, prepare um quarto para a senhorita Vai, perto da ala leste. Merritt se curvou para pegar a lista. Sim, Vossa Majestade. Ronan chegou à porta, parou e olhou para trás uma vez. Pip havia adormecido contra o joelho de Leora com mel no nariz. Knox ainda estava acordado, ainda guardando, mas seu queixo repousava na beirada da saia de Leora. A garganta do rei Alfa se moveu. Ele saiu sem dizer mais uma palavra. Knox observou a porta se fechar. O pai cheira a trovão. Leora passou um dedo no tapete perto dele, sem tocar. Trovão geralmente significa que a chuva está presa em algum lugar. Knox considerou isso com grave suspeita. Pip suspirou em seu sono. Mamãe cheira a pão. Leora olhou para o berçário frio, a montanha de cobertores não utilizados e a sopa intocada. Ela olhou para a porta onde o rei Alfa havia ficado como um homem trancado do lado de fora de seu próprio coração. Bem, ela murmurou, o pão é um começo. Ao final da primeira hora, Leora havia feito 3 coisas impossíveis. Ela havia alimentado ambos os filhotes. Ela havia removido a escova de cabelo prateada da custódia de Knox sem derramamento de sangue.
E ela havia convencido Pip a deixar as cortinas, explicando que não se podia confiar em cortinas com migalhas. Merritt estava perto da parede, agarrando lençóis limpos ao peito como se fossem textos sagrados. Senhorita Vi, disse ele fracamente. O filhote menor não come em um prato desde o funeral. Pip ergueu os olhos da tigela rasa de leite de cabra. Seus bigodes estavam brancos. Prato é rude, colo é melhor. Leora colocou uma mão sobre a boca. Knox fingiu não estar interessado no leite de cabra, até que Leora se virou ligeiramente. Então ele deu 3 lambidas rápidas, fuzilou a tigela por ser deliciosa e voltou a guardar a fita em sua perna. Merritt parecia prestes a chorar. Leora não o deixou. Criados chorando em berçários deixavam os filhotes nervosos. Em vez disso, ela lhe deu tarefas práticas. A sopa tinha que ir. O quarto precisava de lâmpadas mais quentes. As cadeiras altas precisavam ser afastadas das paredes, porque os filhotes gostavam de esconderijos baixos, não de móveis que faziam todo adulto parecer um juiz. Metade dos cobertores poderia ficar. O resto tinha que ser dobrado em um canto da toca, em vez de empilhado como culpa em forma de lã. Merritt obedeceu com o alívio de um homem que esperara semanas para que alguém ordenasse o óbvio. Quando ele levou a sopa, Pip o observou partir. Sopa é triste. Foi dispensada. Leora o tranquilizou. Knox fungou. Bom, cheirava a regra molhada. Leora transformou sua tosse em uma discussão sobre cobertores. O berçário da ala leste começou a mudar antes do pôr do sol. Não dramaticamente. Leora não acreditava que jovens lobos assustados precisassem de melhorias dramáticas. Eles precisavam de melhorias constantes. Ela baixou as chamas das lâmpadas e puxou o tapete para mais perto da lareira. Então, colocou o pequeno ninho de cobertores sob o assento da janela e deixou a porta de seu pequeno quarto lateral aberta. Não escancarada, apenas o suficiente. Filhotes gostavam de saídas. Ela não tocou na fita de prata amarrada ao poste da cama. Ela não perguntou sobre a Luna. Ela não perguntou por que os filhotes se recusavam a assumir a forma humana. Ela não perguntou por que Knox se encolhia cada vez que botas passavam do lado de fora. Ela perguntou se Pip preferia o leite de cabra morno ou mais morno. Ela perguntou se Knox queria que a escova fosse colocada em liberdade condicional. Ela perguntou se o cobertor azul cheirava mal por causa do armazenamento com sabão ou por tristeza. Essa pergunta fez ambos os filhotes se calarem. Knox olhou para a pilha de cobertores. Pip se esgueirou para debaixo da saia de Leora, até que apenas sua cauda apareceu. Tristeza, disse Knox finalmente. Leora assentiu uma vez. Então não usaremos esse esta noite. Pip sussurrou de debaixo da saia. Cheira a ela. Merritt parou de dobrar os lençóis. Leora manteve o olhar no fogo. Então ele pode ficar onde vocês possam vê-lo. Não precisa tocar em vocês. Knox a encarou por um longo tempo. Então ele arrastou o cobertor azul para o outro lado do quarto. Ele o colocou cuidadosamente em um banquinho baixo e sentou-se de frente para ele, como um guarda diante de uma porta fechada. Ninguém falou. Esse foi o primeiro progresso real. O segundo veio depois do jantar, quando Ronan retornou. Ele não entrou como um pai. Ele entrou como uma inspeção. Os filhotes sentiram isso imediatamente. Knox enrijeceu. Pip recuou para debaixo do assento da janela, batendo a cabeça na madeira e soltando um pequeno guincho ofendido. Ronan parou logo na entrada. Ele viu o quarto mudado, os cobertores realocados e as tigelas vazias. Ele também viu a escova sentada na lareira, sob o que Leora havia rotulado de liberdade condicional, e seus filhos não se escondendo tão profundamente quanto antes. Seu rosto não revelou nada. Seu cheiro, sim. Esperança aguda, medo amargo, contenção fria. Leora sentou-se no chão com um remendo no colo. Ela havia aprendido que adultos de pé sobre filhotes podiam transformar até mesmo uma boa noite em um julgamento. Vossa Majestade, ela o cumprimentou. Pip sussurrou do assento da janela. O trovão voltou. Knox sibilou. Não o chame de trovão, ele vai criar regras. Ronan ouviu pequenos rosnados e um guincho. Sua mandíbula se contraiu. Leora deixou o remendo de lado. Eles comeram. Eles beberam. Pip se opôs à sopa por razões filosóficas. Knox colocou a escova de cabelo em liberdade condicional. Os olhos de Ronan se moveram para a lareira. A escova estava lá como um oficial desonrado. Liberdade condicional, um compromisso entre o exílio e a execução.
Knox ergueu o queixo. Eu queria a execução. Ele queria a execução. Leora traduziu suavemente. Eu sugeri misericórdia. Por um momento, Ronan olhou para a escova como se ele também pudesse ter preferido a execução. Então, seu olhar voltou para os filhotes. Pip havia saído parcialmente de debaixo do assento da janela. Knox sentou-se ao lado do cobertor azul, o corpo tenso, mas não escondido. Ronan deu um passo à frente. Ambos os filhotes recuaram. Ele parou. A dor passou por seu rosto tão rapidamente que qualquer um menos praticado em observar criaturas feridas a teria perdido. Leora não perdeu. Ela também não o consolou. Ainda não. Os filhotes vinham primeiro. Vossa Majestade, disse ela, mantendo a voz baixa. Posso sugerir algo? Seus olhos se voltaram para ela. Você já sugeriu. Repetidamente, Pip emitiu um som ofegante que poderia ter sido uma risada. Leora continuou como se o rei não tivesse acabado de provar que podia ser engraçado por acidente. Não caminhe em direção a eles. Sente-se perto da porta. Deixe-os manter a distância. Ronan olhou para o chão. Era um chão real, de madeira escura polida com um tapete grosso sobre a maior parte dele. Ele olhou de volta para Leora. Sentar. Sim, no chão. É onde os filhotes mantêm a maior parte de seu mundo. Knox resmungou. O chão sabe das coisas. Ronan ouviu apenas o rosnado. Ele olhou para o filhote e depois para o chão novamente. Lentamente, com a rigidez de um homem baixando uma coroa em um cesto de roupa suja, o rei Alfa sentou-se. Ele o fez mal. Ele sentou-se com as costas retas demais, os joelhos arrumados como em uma audiência formal e as mãos apoiadas nas coxas como se aguardasse julgamento. Pip encarou. Knox encarou. Leora encarou seu remendo para sobreviver. Pip sussurrou. O pai senta como um móvel zangado. Knox acrescentou. Um móvel zangado e caro. A agulha de Leora escorregou. O olhar de Ronan se aguçou. O que eles disseram? Eles estão observando sua postura, e ela impõe respeito. Knox bufou. Pip rolou de lado sob o assento da janela. Leora pigarreou. Dos móveis. Ronan fechou os olhos. Não foi uma risada. Ainda não. Mas o quarto aqueceu 1 grau. Por 10 minutos, ninguém se moveu muito. Leora remendava. Pip cheirava o ar. Knox observava seu pai como se esperasse uma lei repentina. Ronan sentou-se perto da porta como uma estátua cara, tentando se tornar inofensiva. Então Pip saiu de seu esconderijo. Uma pata, outra. Ele chegou à metade do tapete antes de perder a coragem e correr para trás do joelho de Leora. As mãos de Ronan se fecharam. Leora balançou a cabeça uma vez. Espere! Ele esperou. Pip espiou por trás da saia dela. O pai trouxe um cobertor bom. Leora olhou para Ronan. Você trouxe o cobertor vermelho com luas? O rei Alfa ficou imóvel. Merritt, que fingia ajustar a lâmpada, olhou para o teto. A voz de Ronan era monótona. Estava no depósito. As orelhas de Knox se eriçaram. Mentira. Cheira ao pânico do pai. Pip assentiu. E a compras? Leora largou a agulha. Eles acreditam que você o selecionou pessoalmente. Eu aprovei uma compra para a Canaan. 17 compras para a Bosom. Merritt derrubou o abafador da lâmpada. Ronan olhou para ele. Merritt se tornou um móvel idoso. Pip se arrastou uma pata mais perto de Ronan. O cobertor vermelho é muito barulhento, mas macio. Leora traduziu gentilmente. Pip diz que o cobertor vermelho é muito brilhante, mas macio. Ronan parecia que alguém lhe havia entregado um tratado inestimável escrito em migalhas. Ele o usou por 4 minutos. Então Knox o acusou de falta de disciplina. Knox achatou as orelhas. Tinha luas por toda parte, muitas luas, luas suspeitas. A boca de Ronan se moveu. Desapareceu antes de se tornar um sorriso. Mas Leora viu. E Pip também. A boca do pai se moveu. Knox pareceu alarmado. Ele está doente? Leora se curvou sobre seu remendo até que seus ombros parassem de tremer. Quando Ronan partiu naquela noite, Pip não o havia tocado. Knox não o havia perdoado. Ninguém havia se abraçado, chorado ou se transformado em forma humana. Mas Ronan havia sentado no chão por 26 minutos. Pip havia chegado a menos de 2 metros. Knox o havia chamado de móvel caro em vez de não. Na linguagem de filhotes em luto, isso era praticamente um desfile. Ronan parou na porta. Leora levantou-se desta vez porque os filhotes estavam meio adormecidos e o rei parecia que sair custava mais do que entrar. Senhorita vai, disse ele baixinho. Você me dirá se eles pedirem por algo. Eu lhe direi o que eles precisam.
Seus olhos encontraram os dela. Isso não é a mesma coisa. Não, a resposta o surpreendeu. Bom, Leora suavizou a voz. O que os filhotes pedem e o que eles precisam são primos, não gêmeos. Eles podem pedir 20 pães de mel e o exílio de todas as escovas. Eles precisam de comida, calor, escolha e alguém que não se encolha quando eles se lembram da dor. Ronan olhou para o cobertor azul no banquinho, seu rosto fechado, depois aberto o suficiente para o luto respirar. E o que eu preciso? Ele perguntou. A pergunta foi tão baixa que Leora se perguntou se ele pretendia dizê-la. Ela respondeu de qualquer maneira. Uma cadeira mais baixa. Ele a encarou. Então, pela primeira vez desde que ela chegou, a boca do rei Alfa realmente se curvou. Apenas ligeiramente, apenas por um momento. Mas Pip, meio adormecido sob o ninho de cobertores, sussurrou. O rosto do pai se partiu. Knox bocejou. Bom, talvez a luz entre. Ronan não ouviu as palavras, Leora sim. Ela o observou sair e pensou, não pela última vez, que este castelo era mais frio do que queria ser. Os 3 dias seguintes reorganizaram a ala leste sem pedir permissão à corte. Leora não conquistou o berçário. Ela o domesticou, uma pequena absurdidade de cada vez. Na segunda manhã, ela substituiu os pratos de prata por tigelas rasas de madeira, porque Pip disse que a prata fazia o leite ter gosto de trovão. Merritt pareceu perturbado com a perda da apresentação. Pip bebeu metade de uma tigela e adormeceu com o nariz na borda, o que encerrou o debate. Na segunda tarde, ela moveu o grande retrato do bisavô de Ronan da parede do berçário, porque Knox afirmou que o alfa pintado estava julgando suas orelhas. Merritt protestou que o retrato estava pendurado ali há 80 anos. Knox urinou perto da moldura. O retrato foi movido. Na terceira manhã, Leora encontrou ambos os filhotes dormindo dentro de seu cesto de roupa suja vazio, cercados por meias roubadas. Pip tinha uma meia sobre a cabeça. Knox havia arrumado outras 3 ao redor da cesta como guardas. Por que meias? Leora perguntou. Pip piscou para ela através do calcanhar. Elas cheiram a caminhada. Knox ergueu a cabeça com grave dignidade. Estamos estudando rotas de fuga. As meias foram devolvidas aos seus donos após negociação. A lavadeira recebeu 2 biscoitos de mel como compensação e prometeu não perguntar por que uma meia tinha pequenas marcas de dentes. No quarto dia, a criadagem havia parado de sussurrar que Leora havia enfeitiçado os filhotes e começado a sussurrar que ela poderia sobreviver a semana. Era assim que os criados expressavam esperança. Ronan visitava todas as noites. Ele nunca chamava de visita. Ele inspecionava, ele avaliava, ele revisava o progresso. Ele aparecia na porta do berçário precisamente na hora em que Pip terminava seu leite morno e Knox fingia não gostar de ter as patas limpas. Todas as noites, ele ficava um segundo a mais antes de bater, como se preparasse para uma batalha contra um quarto cheio de cobertores. Todas as noites, Leora o fazia sentar no chão. A primeira vez que ela colocou uma almofada perto da porta, ele pareceu ofendido. A segunda vez, ele sentou-se nela antes que ela pedisse. A terceira vez, Pip arrastou a almofada para mais perto do fogo e declarou: o móvel zangado do pai deve ser quente. Leora traduziu apenas a parte do quente. Ronan pareceu desconfiado de qualquer maneira. Os filhotes não correram para ele. Isso teria sido simples demais. Eles o circularam como jovens lobos circulam um novo tronco após uma tempestade. Pip cheirou a bainha de seu casaco e fugiu. Knox inspecionou uma bota e a acusou de arrogância. Ronan aceitou o julgamento com um rosto digno de assinar um tratado. Na quinta noite, Leora entregou a Ronan um pedaço de pão de mel. Ele olhou para aquilo. Para mim, para eles, de você. Sua mão se fechou em torno dele com muita força. Eles não vão aceitar, então você ainda terá oferecido. Um rei não oferece comida que é recusada. Um pai, sim. Aquilo o atingiu com força. Pip, que fingia cochilar dentro da cesta, abriu um olho. Knox parou de mastigar o canto de um cobertor. Ronan segurou o pão como se tivesse se tornado uma lâmina. Leora não se desculpou, não porque quisesse machucá-lo, mas porque o luto havia tornado todos no palácio cuidadosos ao seu redor, e o cuidado havia se tornado outra parede. Filhotes não conseguiam escalar paredes feitas de silêncio. Ronan baixou o pão até o chão, a meio caminho entre ele e os filhotes. Então ele puxou a mão de volta e esperou. O nariz de Pip se contraiu.
Nox sussurrou. Pode ser uma armadilha. Pip sussurrou de volta. Armadilha de pão. Boa armadilha. Dignidade. Fome. O filhote menor rastejou para a frente de barriga, como se o pão pudesse desafiá-lo para um duelo. Ele o alcançou, agarrou-o e correu para trás da saia de Leora. O rosto de Ronan não mudou. Seus olhos sim. Pip comeu metade do pão, depois empurrou a outra metade em direção a Nox. Pão do pai. Nox encarou aquilo. Por um longo momento, nada se moveu. Então, o filhote mais velho pegou o pedaço e mastigou sem olhar para Ronan. A respiração de Ronan saiu tão silenciosamente que Leora quase não percebeu. Quase. Pip lambeu as migalhas de suas patas. O pai pode trazer pão de novo, mas não sopa. Leora sorriu. Eles estão dispostos a considerar pão futuro. A sopa continua impopular. Ronan assentiu uma vez como se recebesse uma atualização militar. Anotado. As orelhas de Nox se moveram. Ele disse anotado como se a sopa fosse um exército inimigo. Leora transformou sua risada em uma tosse. O progresso lento deveria ter tornado Ronan mais fácil de se conviver. Não tornou. A esperança o tornou mais perigoso para o coração dela do que a frieza havia sido. Quando ele era apenas o rei alfa, era fácil resistir. Um homem frio em um casaco preto, bonito e distante, com o inverno em seus olhos. Mas um homem sentado desajeitadamente no chão, porque seus filhotes precisavam que ele estivesse mais baixo, era outra questão. Um homem aprendendo a não estender a mão rápido demais. Um homem que trazia pão de mel em um guardanapo de prata e fingia que tinha vindo da cozinha por coincidência. Esse homem continuava aparecendo no berçário. Leora o encontrava em pequenos sinais, uma trava de janela consertada antes que ela pedisse, uma cadeira mais baixa colocada perto da porta, 2 novas tigelas de madeira sem acabamento de prata, um bilhete de Merritt dizendo: Sua Majestade ordenou a remoção de todos os retratos julgadores de quartos ocupados por lobos menores. Nox aprovou esse decreto. Pip perguntou se a escova de cabelo também poderia ser proibida. Leora disse que não. A escova de cabelo voltou da liberdade condicional no 6º dia. Nox se opôs. Pip se escondeu debaixo do tapete. Ronan chegou durante a discussão. Ele encontrou Leora sentada de pernas cruzadas no chão com a escova em uma mão, enquanto ambos os filhotes a encaravam de pontas opostas do berçário. Devo perguntar? Disse o rei. A escova recebeu liberdade condicional. A voz de Pip veio de debaixo do tapete. Tirania. Nox estava no assento da janela, a cauda rígida. Ela quer nosso pelo. Ronan olhou para a escova. Leora teve a alarmante impressão de que ele estava considerando prendê-la. Eles precisam de cuidados, disse ela antes que a justiça real pudesse cair sobre o objeto inocente. Eles não gostam dela. A maioria das coisas úteis começa aí. Seu olhar se moveu para ela. Você fala por experiência própria. Ela ergueu a escova. Eu trabalho para você agora. Merritt fez um barulho perto da porta e recuou antes que pudesse ser identificado como divertido. Os olhos de Ronan se estreitaram, mas o canto de sua boca o traiu. Nox viu. O pai gosta quando a mamãe morde com palavras. Pip saltou com a cabeça de debaixo do tapete. Isso é flerte? Leora derrubou a escova. Ronan olhou dela para os filhotes. O que eles disseram? Eles estão discutindo a estratégia contra a escova. Não inteiramente. Ele a encarou por tempo suficiente para fazer pessoas menores confessarem crimes. Leora pegou a escova e mudou de assunto. Se você se sentar ao meu lado, Nox pode permitir uma escovada. Nox ofegou. Traição. Pip sussurrou. Talvez o pai seja escovado também. Ronan ouviu o som e pareceu cauteloso. Por que o menor está olhando para o meu cabelo? Curiosidade. Isso não é reconfortante. Ninguém escovou o rei. Naquela noite, eles escovaram. Levou 30 minutos, 2 migalhas de mel, um pedido formal de desculpas da escova e Ronan sentado ao lado de Leora com a mão enluvada aberta no tapete. Nox se recusou a deixar seu pai tocá-lo, mas permitiu que a mão de Ronan permanecesse por perto. Essa era a parte importante. Pip, que havia afirmado não querer ser escovado, adormeceu no colo de Leora no meio do processo e acordou mais fofo do que o pretendido. Ele olhou para a própria cauda horrorizado. Eu sou uma nuvem. Nox o cheirou. Uma nuvem dramática. A boca de Ronan se contraiu. Leora o viu lutar contra isso. Ela se inclinou para mais perto e murmurou.
Rir é permitido, silenciosamente se necessário. Ele olhou para ela. Essa é outra regra do berçário. Uma recomendação de saúde. Pip rolou de costas com as 4 patas no ar. Ronan riu. Foi pequeno e áspero, como se o som tivesse sido guardado por muito tempo em um baú trancado, mas foi real. Knox o encarou. Pip congelou de cabeça para baixo. Leora ficou muito quieta. Ronan parou quase imediatamente, visivelmente arrependido de cada testemunha viva. Pip sussurrou. O pai fez um barulho quente. Knox assentiu lentamente, desconfiado, mas não ruim. Leora olhou para as mãos porque Ronan a estava observando agora, e algo em seu rosto era mais íntimo do que uma risada. Era o olhar surpreso de um homem percebendo que havia entregado uma parte de si mesmo e não havia sido punido por isso. O quarto cheirava a pelo quente, pão de mel, óleo de lâmpada e medo descongelando. Leora pensou que, se não fosse cuidadosa, começaria a querer coisas muito além de sua posição. Então Pip espirrou e caiu de seu colo. O momento sobreviveu, mas por muito pouco. A primeira saída ao jardim aconteceu no 8º dia. Leora havia argumentado a favor. Ronan se opusera com toda a força da cautela real. Merritt ficou entre eles, segurando um relatório do tempo e parecendo desejar ser transferido para uma profissão mais segura, talvez dentista de dragões. Ronan queria os filhotes dentro de casa até que estivessem estáveis. Leora queria que eles se lembrassem do céu. Os filhotes queriam saber se lá fora havia lama. Havia. O jardim leste estava fechado desde a morte da luna. A geada prateava as sebes baixas. Ramos de roseiras nuas se arqueavam sobre o caminho. Uma fonte de pedra dormia sob uma película de gelo. Na extremidade, um banco branco encarava o pomar de inverno. Ronan estava no portão do jardim, com 2 guardas atrás dele, e a expressão de um homem observando seu coração andar perto de escadas. Leora se ajoelhou ao lado dos filhotes. Vamos devagar, sem correr além da fonte, sem morder sebes ornamentais, sem declarar guerra a estátuas. Knox pareceu ofendido. As estátuas começaram. Pip cheirou o ar. Lama. Lama não é um plano, Leora avisou. A cauda de Pip abanou. Lama é o destino. Ronan olhou para ela. Por que ele está abanando assim? Filosofia. Isso não explica nada. Bem-vindo aos filhotes. Eles entraram no jardim, por 5 minutos inteiros. Foi lindamente. Knox caminhou perto do lado esquerdo de Leora, alerta, mas curioso. Pip parava para cheirar folhas mortas e perguntar se cada uma era comida, inimigo ou chapéu. Ronan seguia 10 passos atrás, tentando parecer casual e falhando com intensidade real. Então Pip descobriu a borda descongelada de um canteiro de flores. Ele pisou. Sua pata afundou. Ele olhou para Leora com admiração. Terra macia. Pip, ela avisou. Ele pulou uma vez, lama voou. Knox, que passara a manhã afirmando estar acima de comportamentos infantis, lançou-se atrás do irmão como um soldado entrando na glória. Em 30 segundos, ambos os filhotes de lobo reais estavam rolando na lama com o entusiasmo de pequenos criminosos. Merritt emitiu um som de desespero no portão. Um guarda se virou para esconder o rosto. Ronan ficou imóvel. Leora esperou pelo trovão. Não veio. Em vez disso, o rei Alfa disse muito baixinho. A mãe deles odiava a lama. Leora olhou para ele. Seu rosto se tornara distante, mas não frio. O luto passava por ele como uma sombra cruzando a neve. Ele se lembrou que Avaline costumava afirmar que nenhum lobo respeitável deveria gostar daquilo, e então pisava primeiro de qualquer maneira. No canteiro de flores, Pip espirrou lama do nariz. Knox anunciou. Eu sou terra respeitável. Leora sorriu suavemente. Parece que ela entendia de estratégia. Ronan olhou para os filhotes. Ela entendia de alegria melhor do que eu. Não havia resposta para isso que não soasse pequena demais. Então Leora lhe deu a verdade. Você está aprendendo. Seu olhar se voltou para ela. Tarde demais. Não para eles. Ele desviou o olhar primeiro. Pip escolheu aquele momento para correr em direção a eles. Escorregou e deslizou pelo caminho até as botas de Ronan. Lama espirrou nas imaculadas calças pretas do rei. O jardim ficou em silêncio. Pip estava deitado de costas entre os pés de Ronan, as patas enlameadas, os olhos enormes. Eu ataquei o pai. Knox parou derrapando, igualmente enlameado. Foi bem sucedido? Leora pressionou os lábios. Ronan olhou para a lama em suas botas, depois para Pip.
Depois para Leora. Sua expressão era terrível. Também não era de raiva. O que ele disse? Ele acredita que pode ter atacado você. Ele deslizou heroicamente. Pip abanou a cauda do chão. Ronan se curvou lentamente e pegou o filhote enlameado com as duas mãos e o segurou longe de seu casaco. Pip ficou mole de choque. A boca de Nox se abriu. Leora esqueceu de respirar. Ronan olhou para Pip. Você está imundo. Pip sussurrou. O pai está me segurando. As mãos de Ronan se apertaram. Não muito. Apenas o suficiente para firmar o filhote trêmulo. A cauda de Pip começou a abanar. Lama respingou na manga de Ronan. O rei não o colocou no chão. Nox deu um passo mais perto, depois outro. Ronan se ajoelhou para não ficar pairando sobre eles. Foi desajeitado. Seu casaco repuxou no ombro. Lama encharcou um joelho. Ele o fez de qualquer maneira. Nox se aproximou com toda a cautela de um príncipe entrando em território inimigo. Ele cheirou a mão de Ronan. Ronan não se moveu. Nox encostou o focinho nos nós dos dedos do rei e recuou imediatamente, como se envergonhado pelo afeto. Ronan encarou sua mão. Leora encarou Ronan. Merritt chorou silenciosamente no portão e fingiu que o vento era o responsável. Então Pip lambeu o queixo de Ronan. Ronan fechou os olhos. O jardim prendeu a respiração. Pip sussurrou. O pai tem gosto de trovão. Nox assentiu. E lama. Leora riu. Ela não pôde evitar. Ronan abriu os olhos e olhou para ela por cima do filhote enlameado em suas mãos. Por um momento, ele não parecia um rei distante. Ele parecia um homem ajoelhado em um canteiro de flores arruinado, segurando um filho, enquanto o outro fingia não querer a mesma coisa. Ele parecia chocado com o peso do que havia retornado para ele. A risada de Leora suavizou. O rosto de Ronan suavizou também, apenas por um instante, mas foi o suficiente. Após a saída ao jardim, tudo piorou da melhor maneira possível. Os filhotes redescobriram o apetite. Eles também redescobriram o crime. Pip começou a colecionar colheres debaixo do assento da janela. Quando perguntado por quê, ele disse que eram ossos brilhantes. Nox começou a arrastar as almofadas de Ronan do chão para o lado de Leora no berçário, porque acreditava que o pai deveria sentar mais perto e parar de agir como uma porta fria. Ronan não soube do comentário da porta fria até que Leora o traduziu acidentalmente durante o jantar. Ele a encarou. Uma porta fria. Leora ergueu sua xícara. Uma porta pode se abrir. Essa foi a parte caridosa. Pip, debaixo da mesa, porque havia recusado a cesta naquela noite, acrescentou. O pai range. Leora engasgou com a água. Ronan olhou para baixo. O que agora? Nada útil. Isso geralmente significa algo preciso. Nox, ao lado da cadeira dela, disse. Diga a ele para lubrificar as dobradiças. Leora pousou a xícara com muito cuidado. Eles estão discutindo a manutenção da casa. Os olhos de Ronan se estreitaram, mas na noite seguinte, ele veio ao berçário com um pequeno brinquedo de madeira em forma de porta com dobradiças. Pip adorou. Nox declarou que era simbolicamente pesado. Leora teve que sair do quarto por um minuto para rir no corredor. Ronan a seguiu. Ela estava encostada na parede com uma mão sobre a boca. Suponho que o brinquedo estava errado, disse ele. Não, o brinquedo estava perfeito. Esse é o problema. Eu não entendo. Você raramente entende quando está sendo doce. As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las. Ronan ficou imóvel. O corredor do lado de fora do berçário estava silencioso, iluminado por duas lâmpadas e o azul fraco da noite de inverno além das janelas. No final do corredor, Merritt discutia suavemente com um lacaio sobre se as colheres dos filhotes contavam como propriedade roubada ou enriquecimento de desenvolvimento. Ronan olhou para Leora como se ela tivesse colocado um objeto quente em suas mãos e ele não soubesse se poderia quebrar. Doce, ele repetiu, ocasionalmente por acidente. Sua boca quase se curvou. Entendo. Ela deveria ter recuado. Ela não o fez. Ele deveria ter desviado o olhar. Ele não o fez. O ar entre eles mudou no corredor estreito. Os sons do berçário suavizaram atrás da porta. Pip latiu para o brinquedo de dobradiça. Nox disse a ele para respeitar a metáfora. Leora deveria ter rido de novo, mas Ronan estava mais perto do que antes, e o cheiro frio de cedro dele havia se tornado familiar. Não seguro. Exatamente. Importante. Sua voz baixou.
Você é boa com eles. Eu tenho experiência. Não, mais do que isso. Você os deixa permanecerem lobos sem tratar isso como um fracasso. O peito de Leora se apertou. Não é um fracasso. É onde eles podem respirar. Os olhos de Ronan percorreram o rosto dela como se aquela resposta tivesse encontrado um quarto trancado dentro dele. E eu? Ele perguntou. Não era a primeira vez que ele perguntava do que precisava. Foi a primeira vez que ela ouviu a pergunta por trás da pergunta. Leora respondeu com cuidado. Você tem respirado através de regras. Funciona, mas não para sempre. Ele olhou para a porta do berçário. Lá dentro, Pip latiu com triunfo. Eu não sei como ser o que eles precisam. Você apareceu com pão, você sentou no chão. Você deixou o Pip te cobrir de lama. Isso não é nada. Seu olhar voltou para ela. E o que você precisa? Aquela pergunta de novo. Tinha um jeito de desarmá-la. Leora olhou para as mãos. Eram ásperas do trabalho, perfumadas com sabão de leite de cabra e pão de mel. Não eram mãos para joias da corte. Não eram mãos que o rei Alfa deveria observar como se contivessem uma resposta. Respeito, disse ela. Espaço suficiente para fazer meu trabalho. Sem mentiras disfarçadas de proteção. E, pessoalmente, seu pulso mudou. Pip a salvou ganindo de dentro do berçário. A porta se abriu com um estrondo. Knox estava na fresta, furioso. Pip estava lá atrás dele com o brinquedo de dobradiça preso na cauda. Emergência, declarou Knox. A porta mordeu o Pip. Ronan olhou para Leora. Leora olhou para Ronan. O que quer que estivesse prestes a acontecer no corredor recuou educadamente. Por enquanto. O brinquedo de dobradiça foi removido da cauda de Pip com escândalo mínimo. Pip exigiu que o brinquedo fosse colocado em liberdade condicional. Knox exigiu um julgamento. Ronan, que claramente havia aprendido demais com Leora, sugeriu mediação. Os filhotes o encararam. Pip sussurrou. O pai está se tornando babá. Knox pareceu abalado. O poder muda os lobos. Leora riu até seus olhos lacrimejarem. Ronan pareceu ofendido por quase 3 segundos. Então ele riu também. O som alcançou o teto do berçário e permaneceu lá como calor. Foi naquela noite que Pip adormeceu com uma pata na bota de Ronan. Knox fingiu não notar. Ronan notou tanto que pareceu sentir dor. Leora sentou-se ao lado do fogo e remendou um cobertor rasgado, fingindo não vê-lo encarar aquela pequena pata como se fosse uma coroa devolvida a ele. Na manhã seguinte, Lady Seraphine chegou. Ela veio em pele branca, seda azul clara e o tipo de sorriso que fazia os criados se lembrarem de tarefas urgentes em outro lugar. Ela era uma loba de alta linhagem do Conselho do Norte, elegante, controlada e perfumada com rosas da neve e ambição. Sua família servira como conselheiros reais por gerações. O boato dizia que o conselho a havia considerado como uma possível futura Luna se Ronan se casasse novamente. O boato geralmente usava perfume. Este cheirava a Seraphine. Leora a encontrou na sala de estar da ala leste, onde Merritt pairava perto da bandeja de chá e parecia preferir estar negociando com lobos. O olhar de Seraphine percorreu o vestido simples de Leora, sua trança simples, suas mãos gastas pelo trabalho. Então você é a babá ômega? Leora fez uma reverência. Leora, minha senhora. Sim, isso. Merritt olhou para o bule de chá como se esperasse que ele pudesse intervir. Da porta do berçário veio um rosnado baixo. Knox estava lá, o pelo cinza escuro eriçado. Pip espiou por trás dele, o nariz enrugado. Flor afiada, Pip sussurrou. Knox assentiu. Não coma. Seraphine se virou para eles com suavidade praticada. Vossas Altezas, como estão bem hoje? Pip se escondeu atrás de Knox. Knox mostrou os dentes. Leora deu meio passo à frente, não bloqueando os filhotes, apenas lembrando-os de que ela estava lá. Eles não estão prontos para saudações formais. As sobrancelhas de Seraphine se ergueram. Saudações formais não são um campo de batalha, senhorita Vi. Para filhotes em luto, muitas coisas comuns são. O sorriso da nobre se afinou. Que poético. Ronan entrou antes que Leora pudesse responder. O quarto mudou imediatamente. Sempre mudava quando ele chegava. A espinha de Seraphine se endireitou. Merritt quase saudou com uma xícara de chá. Os filhotes não correram, o que Leora marcou privadamente como progresso. O olhar de Ronan foi primeiro para os filhotes, depois para Leora,
depois para Sarafene. Lady Sarafene. Sarafene fez uma reverência com graça impecável e ofereceu assistência. O conselho, ela afirmou, permanecia preocupado que os filhotes reais precisassem de estrutura, instrução de linhagem e um retorno à forma adequada. Knox rosnou. Forma adequada morde. Pip sussurrou. Os sapatos dela não têm bondade. Leora cruzou as mãos. Ronan olhou para os filhotes. Eles estão melhorando. A voz de Sarafene permaneceu suave enquanto ela perguntava se eles estavam realmente melhorando. Ela apontou para sua forma de lobo, seu apego a uma estranha ômega e o perigoso conforto de um título materno emprestado. O quarto esfriou. Leora sentiu as palavras a atingirem, mas ela não se encolheu. Já a haviam chamado de inadequada antes, geralmente por pessoas que não conseguiam acalmar um filhote durante uma tempestade ou distinguir febre de medo pelo toque. A mandíbula de Ronan se contraiu. Leora viu sua raiva aumentar e soube que machucaria os filhotes se explodisse ali. Ela falou primeiro. Eles não estão confusos sobre a mãe deles. Sarafene olhou para ela como se olhasse para uma xícara falando de uma prateleira. Ninguém pediu para você interpretar o luto real. Pip emitiu um pequeno som. Knox se colocou na frente dele. A voz de Ronan cortou o quarto. Eu pedi. Sarafene ficou imóvel. Leora também. O rei Alfa não levantou a voz. Ele não precisava. A senhorita vai e continuará. Leora respirou uma vez. Leora respondeu que os filhotes sabiam que sua mãe havia partido. Eles não a haviam esquecido. Eles guardavam sua fita e evitavam o cobertor azul porque carregava muita memória. Eles chamavam Leora de mamãe porque os filhotes buscam segurança antes de entenderem a política que os adultos atribuem às palavras. Punir essa busca apenas lhes ensinaria que o luto era a última coisa leal que restava. Pip se pressionou contra o tornozelo dela. Knox não parou de rosnar, mas sua cauda roçou a saia dela. Os olhos de Sarafene se aguçaram. Você fala com ousadia para uma contratada temporária. Leora sorriu educadamente. Os filhotes não são temporários. Merritt encarou a bandeja de chá com aberta reverência. Ronan olhou para Leora como se ela tivesse tocado um sino que só ele podia ouvir. Sarafene viu. Esse era o problema. Ela viu demais. Seu sorriso retornou, mais frio agora. Claro, só espero que a criadagem se lembre da diferença entre serviço e presunção. Knox avançou. Não muito, não perto o suficiente para machucar. Apenas um passo brusco com um estalo de dentes em direção à bainha de Sarafene. O quarto explodiu. Pip guinchou. Merritt quase derrubou a bandeja de chá. Sarafene recuou com um suspiro que soou mais insultado do que assustado. Ronan se moveu. Leora se moveu mais rápido. Ela se agachou entre Knox e o quarto, uma mão baixa, a palma aberta. Knox! O filhote tremia de fúria. Ela quer levar a mamãe. Leora manteve a voz firme. Ninguém me leva sem mim. Isso o deteve. Suas orelhas se moveram. Ronan parou atrás dela, perto o suficiente para que ela sentisse sua presença como uma parede de calor. Os olhos de Sarafene se moveram do filhote para Leora e para Ronan. O cálculo retornou onde o medo deveria estar. Apego perigoso, disse ela suavemente. A voz de Ronan estava mais fria do que Leora jamais a ouvira. Saia! Sarafene fez uma reverência. Como Vossa Majestade comanda, ela saiu com dignidade. Ela também saiu com a história de que precisava. Leora sabia disso. Ronan também sabia. Depois que a porta se fechou, Pip subiu no colo de Leora. Knox ficou rígido ao lado dela, tentando não tremer. Ronan olhou para eles, depois para Leora. Ela vai usar isso. Sim, ela dirá que você os virou contra ela. Provavelmente. Ela dirá que você ultrapassou seus limites. Ela já o fez. Suas mãos se fecharam. Eu vou impedir isso. Leora olhou para cima bruscamente. Como? A pergunta o deteve. Bom, ela podia ver seu primeiro instinto. Ordens, muros, remoção, proteção que parecia demais com uma porta trancada. Os olhos de Ronan se estreitaram. Você acha que eu vou fazer isso mal? Eu acho que você ama como alguém se preparando para um ataque. Silêncio. Pip enterrou o rosto no avental dela. Knox olhou entre eles e sussurrou. A mamãe mordeu o pai de novo. Ronan ouviu o som do filhote, mas não as palavras. Sua expressão mudou. Não para a raiva, mas para algo mais ferido. Leora suavizou, mas não recuou. Se você me esconder, ela vence.
Se você me silenciar, ela vence. Se você me tratar como um problema a ser gerenciado em vez de uma pessoa ao seu lado, ela vence 2 vezes. Seu rosto se fechou. Isso não foi bom. Ronan olhou para a janela onde o jardim de inverno estava pálido e silencioso. O conselho pedirá uma revisão. Então deixe que revisem. Eles questionarão se uma ômega de uma casa de Toca da Fronteira deve influenciar os filhotes reais. Então responda honestamente. Ele olhou de volta para ela. Você faz parecer simples. Não, eu faço parecer necessário. Knox se pressionou mais perto dela. Pip sussurrou. O pai cheira a tempestade de novo. Ronan se virou antes que Leora pudesse responder. Merritt, ele chamou. O mordomo apareceu na porta com a velocidade de um homem que estivera ouvindo a uma distância respeitosa. Vossa Majestade, ele ordenou que nenhum visitante entrasse na ala leste sem aprovação e que a senhorita Vai permanecesse lá dentro até novo aviso. Leora se levantou, os filhotes assustados. Ronan não olhou para ela. Isso tornou tudo pior. Para a segurança dela, ele acrescentou. Lá estava a porta trancada. Merritt olhou para Leora com desculpas em cada ruga. Knox rosnou. Não. Pip choramingou. A mamãe fica conosco. Leora manteve a voz calma por eles. Eu estou aqui esta noite. Os ombros de Ronan se contraíram. Ele saiu do quarto antes que ela pudesse dizer qualquer coisa que deixasse os filhotes com mais medo. Isso foi sábio da parte dele. Também foi covarde. Ambas as coisas podiam ser verdade. A ala leste se tornou um palácio dentro de um palácio depois disso. Tinha suas próprias lareiras, suas próprias escadarias e seu próprio silêncio. Guardas apareceram do lado de fora das portas principais antes do jantar. Eles ficaram com botas polidas e pescoços rígidos, fingindo não ouvir 2 filhotes de lobo arrastarem todas as almofadas do berçário para um canto. Leora conhecia o som de aninhamento assustado. Os filhotes faziam isso quando as tempestades se aproximavam demais, quando os adultos discutiam sobre suas cabeças e quando uma porta se fechava sem que ninguém explicasse se ela se abriria novamente. Knox arrastou o cobertor azul para a lareira com um propósito sombrio. Pip agarrou o canto, tropeçou em suas patas e desapareceu debaixo dele, com apenas a cauda aparecendo. De debaixo do cobertor veio uma afirmação abafada de que o desaparecimento havia sido tático. Leora sentou-se no chão e transformou a higiene em um processo judicial. O pente foi apresentado como um suspeito sem histórico de mordidas. A toalha serviu como testemunha real. A cortina esquerda foi acusada de tocar a cauda de Pip sem permissão. Quando Merritt chegou com o jantar, ambos os filhotes tinham as patas limpas, o pelo penteado e a exaustão satisfeita de juízes após um julgamento difícil. Merritt olhou para a escova de cabelo em uma almofada. A escova está detida, pendente de investigação adicional, Leora o informou. O velho mordomo assentiu, como se isso explicasse vários anos de política da corte. O jantar trouxe ensopado de cevada, pão macio, maçãs assadas e a primeira refeição pacífica que os filhotes compartilharam desde o mês do funeral. Pip ofereceu a Leora um pedaço úmido de pão e a chamou de mamãe primeiro. O rosto de Merritt mudou com a palavra. Ele conhecera a rainha que se fora. Leora partiu o pão em 3 pedaços e disse aos filhotes que a matilha compartilhava. Aquela noite se comportou menos como um conto romântico do que como um desastre de lavanderia com testemunhas reais. Pip se recusou a dormir até que Leora verificasse atrás da tela por cadeiras sorrateiras. Knox se recusou a admitir que estava cansado enquanto balançava sobre as patas. O fogo estalou. O vento arranhou o vidro da janela. Em algum lugar profundo no palácio, um relógio soou com a paciência presunçosa de uma máquina que nunca havia colocado um filhote de lobo para dormir. Leora fez uma cama no sofá do berçário. Pip dormiu com a cabeça em seu tornozelo. Knox fingiu guardar a porta até que seu queixo caísse sobre o manto dela. Só então Leora deixou a raiva se instalar completamente em seu peito. Ronan havia chamado sua ordem de segurança. Para ela, parecia uma porta trancada com um rótulo mais gentil. Perto da meia-noite, ele entrou sem coroa, manto ou máscara polida. A neve umedecia seu cabelo. O cansaço se espalhava por seu rosto de uma forma que nenhuma tocha real poderia esconder. Ele viu os filhotes dormindo, o ninho de almofadas e a escova detida.
Devo perguntar? Ele murmurou. Apenas se estiver preparado para uma história legal complexa. O quase sorriso desapareceu quando ele olhou para ela. Ele admitiu que havia lidado mal com a situação. Sarah Fene tinha aliados, ele explicou, e o conselho transformaria a súbita importância de Leora em algo feio. Eles diriam que uma ômega havia se aproveitado do luto real. Leora não o resgatou da verdade. Trancá-la na ala leste o fazia parecer com medo porque ele estava com medo. Pela primeira vez, Ronan não negou. Essa honestidade mudou o quarto mais do que qualquer pedido de desculpas poderia ter feito. Ele se sentou perto da lareira, onde os filhotes poderiam vê-lo se acordassem e onde Leora poderia mandá-lo embora se quisesse. O silêncio continha a luz do fogo, a respiração dos filhotes, lã molhada, canela e a fita azul ao lado da pata de Nox. Ronan contou a ela que a rainha Avaline havia amarrado aquela fita em Nox quando ele estava declarando guerra aos móveis. Ela havia dito que príncipes precisavam de estandartes para tais campanhas. A lembrança tornou sua voz áspera, mas também fez Leora sorrir. Ela teria gostado de você, disse ele. Leora respondeu levemente porque a ternura no quarto estava se tornando perigosa. Então ela tinha um gosto excelente. Sua risada baixa la acordou Nox apenas pela metade. O pequeno lobo abriu os olhos, viu seu pai perto do fogo e não se escondeu. Ele tocou a fita azul com uma pata e dormiu novamente. Ronan desviou o olhar, rápido demais para o orgulho, mas não rápido o suficiente para esconder o brilho em seus olhos. Amanhã tentou arruinar a trégua com um aviso do conselho, 3 bandejas de café da manhã inadequadas e a descoberta de Pip de que mingau poderia ser lançado com uma precisão surpreendente. Uma colherada atingiu a porta do berçário. Outra pousou no sapato de Merritt. A terceira atingiu o punho de Ronan quando ele entrou em traje de corte preto. Todos congelaram. Pip encarou o punho com o horror de um criminoso que atingiu o juiz. Ronan examinou o mingau e anunciou que isso era uma melhoria, porque na semana passada a geleia havia chegado ao teto. Merritt quase inalou sua própria dignidade. O aviso do conselho acusava Leora de influência irregular sobre os menores reais. Leora leu a frase enquanto Pip tentava lamber o mingau de sua orelha. Era difícil se sentir uma manipuladora perigosa enquanto supervisionava um café da manhã em movimento. Ronan queria recusar a audiência. Leora disse a ele que a recusa pareceria que ele estava se escondendo. Quando ele tentou protegê-la pela força de vontade, ela deixou a linha clara. Se ele a trancasse novamente, ela mesma sairia. Os filhotes ficaram imóveis. Ronan ouviu o aviso no silêncio deles. Ele engoliu seu orgulho e ouviu. Então fique ao meu lado em público, Leora lhe disse. Seu rosto mudou. Ele entendeu a estratégia, mas também entendeu a confiança dentro dela. Eu posso fazer isso, ele respondeu. A preparação para a revisão do conselho se tornou a campanha militar menos digna da história de Asheville. Merritt trouxe escovas. Knox as inspecionou em busca de lealdades inimigas. Pip tentou esconder uma debaixo de uma almofada, depois esqueceu qual almofada e acusou a cadeira de roubo. Leora poliu suas patas com um pano úmido porque os filhotes reais não podiam entrar no salão oeste cheirando as cinzas da lareira e rebelião de mingau. Ronan tentou ajudar. Ele falhou com as fitas. A primeira fita saiu torta, a segunda deslizou sobre o olho de Knox. A terceira, de alguma forma, se prendeu ao próprio polegar de Ronan. Knox suportou isso com a paciência sombria de um soldado observando um rei perder uma guerra contra um pano. Leora finalmente interveio e amarrou novamente a fita azul no pescoço de Knox assim. Ronan se inclinou para observar. Perto demais. Seu ombro roçou o dela, e o cheiro de cedro, neve e o calor contido de um alfa a envolveu. Os dedos de Leora pararam por meio segundo. Pip notou. Claro que Pip notou. Pip notava migalhas debaixo de portas trancadas. O pai cheira menos a tempestade, ele anunciou. Ronan se endireitou tão rápido que a fita quase foi com ele. Leora se concentrou no pelo de Knox com intensidade profissional. Isso é porque Sua Majestade está aprendendo a não trovejar dentro de casa. Merritt cometeu o erro de inalar chá. O mordomo sobreviveu, mas por pouco. Ao meio-dia, eles pareciam apresentáveis à distância. De perto, Knox tinha uma fita azul, e Pip tinha uma orelha pálida que se recusava a ficar no lugar.
Ronan tinha uma leve marca de mingau em um punho. Leora tinha fiapos na saia por se ajoelhar em um ninho de toalhas. Teria que servir. O salão oeste cheirava a cera, pedra fria, perfume e julgamento. Longas janelas lançavam luz branca de inverno sobre um chão polido o suficiente para refletir cada pé nervoso. Nobres se reuniam sob estandartes de antigas vitórias. Conselheiros ficavam em grupos cuidadosos. Suas joias piscavam como pequenos olhos caros. Leora entrou com Ronan de um lado e os filhotes do outro. Ela sentiu a atenção a atingir. Não era novo. Ômegas de baixa linhagem sempre conheciam a forma de uma sala se virando para medi-los. Mas esta sala o fazia com títulos, sussurros e veludo. Pip se pressionou contra a perna dela. Nox caminhava rigidamente, cabeça erguida, a fita brilhante. Ronan não tocou em Leora. Ainda não. Mas ele acompanhou seu passo e não se adiantou como se ela fosse uma serviçal o seguindo. Isso importava. Lady Seraphine esperava perto do estrado do conselho, em seda prateada. Ela parecia impecável, o que Leora imediatamente desconfiou. Ninguém que tivesse passado nem 10 minutos com filhotes assustados permanecia impecável, a menos que tivesse evitado fazer algo útil. Os olhos de Seraphine percorreram o vestido simples de Leora e se fixaram nos filhotes. Vossa Majestade! Ela cumprimentou Ronan. Que alívio ver os príncipes fora do berçário. As orelhas de Pip se inclinaram. Nox resmungou. Ela cheira a flores esmagadas. Leora manteve o rosto calmo com um esforço heróico. Ronan ouviu apenas um som baixo de filhote, mas viu a boca de Leora se contrair. Seus olhos se estreitaram com suspeita. Seraphine estendeu uma mão elegante em direção a Pip. Venha, pequeno príncipe. Pip se moveu para trás da saia de Leora tão rapidamente que o tecido estalou. O sorriso de Seraphine permaneceu, mas se apertou nas bordas. Ainda tímido, ela observou. Nox olhou para Leora. Não tímido, sensato. Leora disfarçou uma tosse. A boca de Ronan se comprimiu. O conselheiro Brevin, um homem quadrado com uma barba como um documento legal, bateu o cajado no chão uma vez. Esta revisão diz respeito ao bem-estar dos herdeiros reais e ao apego incomum formado com a senhorita Vi. Leora ouviu a armadilha. Apego incomum soava como uma doença. Ela deu um passo à frente antes que Ronan pudesse responder por ela. O apego não é incomum entre filhotes em luto que foram isolados. É repentino, sim, mas repentino não é o mesmo que falso. Vários conselheiros murmuraram. Brevin a encarou. Você alega especialização. Eu alego experiência com herdeiros reais, com jovens lobos assustados. Isso foi melhor do que ela esperava. Alguns nobres mais velhos se mexeram. Mesmo as casas orgulhosas tinham berçários. Mesmo as famílias polidas tinham marcas de dentes nas pernas das mesas que fingiam ser desgaste antigo. Seraphine flutuou para a frente. A experiência é valiosa, senhorita Vi. No entanto, devemos perguntar por que os príncipes a aceitaram em minutos, depois de recusarem todos os atendentes nomeados por meses. Aí estava. A pergunta tinha uma lâmina escondida dentro dela. Leora olhou para Pip, depois para Nox. Ela poderia inventar algo grandioso. Poderia dizer que seus métodos eram únicos. Poderia vestir a humildade com fitas e vendê-la como mistério. Em vez disso, ela escolheu a verdade. Porque eu me sentei. O salão ficou em silêncio. Seraphine piscou. Peço perdão. Leora repetiu que havia se sentado. Ela não havia estendido a mão, comandado ou exigido que eles se comportassem como príncipes para deixar os adultos confortáveis. Ela cheirava a fumaça de pão, lã da fronteira e outros filhotes. Mais importante, ela lhes dera espaço para decidir que não era uma ameaça. Pip assentiu com tanta força que sua orelha balançou. Nox acrescentou, e ela prendeu a escova. Leora inspirou pelo nariz. Não ria no conselho. Não ria no conselho. Ronan emitiu um som que poderia ter sido uma tosse ou a morte da compostura real. Brevin franziu a testa. Prendeu o quê? Leora cruzou as mãos. Uma ferramenta de higiene havia perdido a confiança deles. Merritt, de pé perto da parede, olhou para o teto com uma expressão de disciplina espiritual. O sorriso de Seraphine se aguçou. Isso é encantador, mas o charme não responde à preocupação. Esses filhotes a chamam de mamãe, não é? A palavra se moveu pelo salão. Mamãe. Soava doce da boca de um filhote. De Seraphine, soava como evidência. Leora sentiu Ronan ficar tenso ao seu lado. Ela sabia que ele estava prestes a intervir e também sabia que ele não devia.
Ainda não. Eles chamam, ela respondeu. Alguns nobres ofegaram suavemente. Alguém perto do fundo sussurrou uma oração. Sarafene transformou essa reação em uma arma. Então você admite que os encorajou a substituir sua mãe morta. Pip choramingou. O pelo de Nox se eriçou. A presença alfa de Ronan surgiu tão rápido que as velas tremeram. Leora não olhou para ele. Ela se agachou ao lado dos filhotes no meio do salão oeste. Veludo e joias que se danem. Seus joelhos tocaram o chão frio. Escutem-me, disse ela a eles, mantendo a voz baixa. Ninguém substitui sua mãe. Pip pressionou o nariz na palma da mão dela. Os olhos de Nox brilhavam, mas ele não desviou o olhar. Leora continuou. Um coração não é uma cadeira no jantar. O amor não precisa que alguém se levante para que outro possa se sentar. O salão ficara muito quieto. Ela acariciou a cabeça de Pip com uma mão, depois colocou os dedos perto da fita de Nox sem tocar, até que ele se inclinou para ela. Se eles a chamavam de mamãe porque a palavra parecia segura, Leora a seguraria com delicadeza. Ela não roubaria o que pertencia à rainha Avaline. Ela os ajudaria a se lembrarem de sua mãe sem transformar a memória em punição. Ronan emitiu um som áspero atrás dela. Desta vez, todos ouviram. Leora se levantou. Ela esperava que Sarafene recuasse. Sarafene não o fez. Pessoas orgulhosas raramente sabem quando uma sala se virou. Elas só percebem quando o chão desaparece. Sarafene chamou a resposta de bonita, conveniente e suspeitamente afeita à desordem. Então ela listou a lama no jardim de inverno, o mingau nas roupas reais e os julgamentos de móveis no berçário como se fossem traição. Leora olhou para o punho de Ronan. A marca de mingau permanecia fracamente visível. Ronan seguiu seu olhar. Por um segundo terrível, o rei Alfa e a babá Ômega ficaram diante do conselho e consideraram silenciosamente se o café da manhã havia se tornado evidência legal. Pip escolheu aquele momento para ajudar. Foi progresso, ele anunciou com orgulho. A maioria dos adultos ouviu um latido determinado. Leora ouviu a frase inteira. Ronan, que havia aprendido o suficiente para ler a situação, cobriu a boca. O conselheiro Brevin encarou o filhote. O que ele quis dizer com isso? Ronan baixou a mão. Seu rosto estava solene o suficiente para comandar exércitos. Na semana passada, a geleia chegou ao teto. O salão se desmanchou. Não em voz alta, eram nobres. Eles não explodiram como clientes de taverna, mas o riso correu por eles em ondas surpresas. Uma duquesa se escondeu atrás de seu leque. Um jovem lorde ficou roxo. Merritt abandonou o teto e estudou o chão. Até a barba de Brevin pareceu suavizar. A mandíbula de Sarafene se contraiu. O riso fez o que Leora não poderia ter feito com argumentos. Tornou os filhotes reais, não símbolos, não herdeiros em um relatório de crise. Apenas dois pequenos lobos que haviam sobrevivido ao luto e estavam aprendendo a ser ridículos novamente. Ronan deu um passo à frente, o riso cessou imediatamente. Ele não usou o estrado, ele não levantou a voz. Meus filhos estiveram em silêncio por meses, disse ele. Não por falta de disciplina, mas porque este palácio lhes pediu para lamentar de forma organizada. Ninguém se moveu. Os olhos de Ronan passaram pelo conselho, pelos nobres, pelos estandartes e finalmente pousaram em Leora. A senhorita Vai não roubou a lealdade deles. Ela conquistou a confiança deles fazendo o que eu falhei em fazer. Ela entrou na dor deles sem exigir que parecesse real. A garganta de Leora se apertou. Ele não havia terminado. Ela permanecerá como sua babá guardiã com minha total proteção e autoridade. Qualquer um que sugerir que ela usou influência imprópria trará a prova diretamente a mim. Não sussurros ao meu salão. O sorriso de Sarafene havia se tornado frio. Vossa Majestade, proteção é uma coisa, elevação é outra. Ronan olhou para ela. O salão se lembrou imediatamente de que ele ainda era o rei Alfa. Então, sejamos claros, disse ele. Não tenho vergonha de ficar ao lado dela. As palavras se assentaram sobre a sala como um estandarte sendo erguido. Leora não conseguia respirar direito. Isso não era uma declaração de amor. Não exatamente. Era cedo demais para isso, e ele era honrado demais para transformá-la em um espetáculo antes que ela o tivesse escolhido. Mas era público. Era deliberado. Era a porta se abrindo. Pip olhou entre eles, depois sussurrou para Nox. O pai fez público. Nox sussurrou de volta. Público tem muitos sapatos. Pip assentiu. Ele fez sapatos. Leora pressionou os lábios. Ronan ouviu o suficiente dos sons dos filhotes para suspeitar de um desastre. Seus olhos se voltaram para ela com uma pergunta.
Ela balançou a cabeça ligeiramente. Agora não. Se o rei Alfa soubesse que sua coragem pública havia sido reduzida a fazer sapatos, o conselho poderia ter que adiar por razões de dignidade. Brevan bateu seu cajado novamente, embora com menos força desta vez. O conselho registrará a declaração de sua majestade. Sarafene não estava derrotada. Leora podia ver no levantar de seu queixo, mas ela havia perdido a sala por aquele dia. E às vezes um dia era o suficiente para salvar uma família. A revisão terminou com mais reverências do que o necessário. Nobres se aproximaram em grupos cautelosos. Alguns ofereceram parabéns educados. Alguns fingiram que nunca haviam duvidado dela. Uma baronesa perguntou a Leora qual marca de pente havia passado na investigação da escova, porque seu próprio neto havia declarado guerra à água do banho. Leora respondeu com total seriedade. Ronan ficou por perto, ouvindo como se a seleção de pentes tivesse se tornado política de Estado. Pip se encostou em sua bota. Knox sentou-se perto o suficiente de Leora para que a fita azul roçasse sua saia. Foi a primeira vez que os quatro pareceram uma unidade em público, não uma perfeita. Pip tentou comer uma borla da faixa cerimonial de Brevin. Knox deu um rosnado baixo para uma estátua porque ela segurava uma lança de uma maneira que ele considerava irresponsável. Ronan teve que se desculpar com uma condessa depois que Pip espirrou em seu manguito de pele. A condessa, que tinha 5 filhos, apenas afagou a cabeça de Pip e disse a Ronan que os problemas reais finalmente estavam se tornando compreensíveis. Quando eles escaparam do salão oeste, Leora estava cansada até os ossos. Os corredores do palácio cheiravam mais quentes no caminho de volta. Ou talvez fosse ela. Ronan caminhou ao lado dela novamente. Sua mão pendia perto da dela, sem tocar. O espaço entre eles havia se tornado uma coisa viva. Pip trotava à frente com a cauda erguida. Knox se movia ao lado de Leora, fingindo não se apoiar. Na curva em direção à ala leste, Ronan parou. Os guardas haviam sumido. Leora notou imediatamente. Ele notou o que ela notou. Sem mais muros, ele lhe disse. Ela sustentou seu olhar. Sem mais jaulas chamadas de segurança. Sem mais jaulas. Isso deveria ter sido suficiente. Mas Pip estava quieto há quase 3 minutos, o que era sempre perigoso. Ele olhou para o pai. Podemos ficar com ela? O rosto de Ronan ficou em branco de pânico. Knox fechou os olhos, profundamente magoado com a falta de timing político de seu irmão. Leora ergueu ambas as sobrancelhas. O rei Alfa, que havia enfrentado assassinos, senhores da fronteira, audiências do conselho e artilharia de Mingau, parecia perder toda essa estratégia diante de um filhote cinza claro. Senhorita Vi, Ronan começou, depois parou. Pip insistiu. Como um cobertor bom, mas pessoa. Knox gemeu. Você piora tudo. Pior quente, argumentou Pip. Leora deveria ter ajudado Ronan. Ela não o fez. Ela estava cansada. Ela ainda estava magoada. Ela também estava curiosa para ver se um rei conseguiria sair de um buraco cavado por seu próprio filho. Ronan olhou para ela com uma expressão entre desculpas e desejo. Eu não presumiria mantê-la, disse ele finalmente. Boa resposta. Então ele a arruinou lindamente. Mas eu pediria que você ficasse. O corredor mudou. Ainda era pedra, luz de tocha e correntes de ar de inverno. No entanto, para Leora, tudo se estreitou para o rosto de Ronan e a rara incerteza em seus olhos. Ele estava pedindo 2 coisas. Uma era sobre os filhotes. A outra esperava por trás, cuidadosa e sem nome. Leora tocou a cabeça de Knox, depois a de Pip. Ela deixou o calor deles afirmar. Eu ficarei como sua babá guardiã, ela respondeu, com pagamento justo, autoridade clara e o direito de lhe dizer quando você está sendo real da pior maneira possível. Merritt, que havia aparecido do nada, como todos os bons mordomos fazem, emitiu um pequeno som de aprovação. Os olhos de Ronan se aqueceram. Concordo. Pip pulou. Mamãe fica. Knox se permitiu um abano de cauda. Apenas um. A dignidade real tinha limites. Mas eles estavam melhorando. Os dias após a revisão não se tornaram pacíficos. Eles se tornaram vivos, o que era mais barulhento e muito mais útil. Leora abria as janelas do berçário todas as manhãs, até que o ar velho do palácio desse lugar à neve, fumaça de pinho e manteiga das cozinhas abaixo. Ela mudou o cronograma da disciplina real para o ritmo da toca. O movimento vinha antes das lições. A confiança vinha antes da higiene. As saudações formais vinham depois do café da manhã, porque nenhuma criatura sob a lua deveria se curvar antes do mingau. Pip prosperou como o caos que finalmente recebeu permissão.
Ele carregava cartas na boca e entregava metade delas às pessoas erradas. Uma vez ele deslizou pelo corredor polido do conselho tão rápido que um lacaio o saudou por puro pânico. Knox se curou mais silenciosamente. Ele observava primeiro, testava em segundo e aceitava o conforto por último. Como se cada gentileza tivesse que passar por uma inspeção. Ronan aprendeu a pedir antes de estender a mão para qualquer um dos filhotes. A primeira tentativa quase o derrotou. Um rei podia comandar exércitos, mas perguntar a um pequeno lobo se ele poderia sentar ao seu lado fazia o suor se acumular sob seu colarinho. Knox o encarou por um longo momento, depois se moveu 5 centímetros para a esquerda. Ronan sentou-se como se aqueles 5 centímetros fossem um tratado. Leora viu a expressão em seu rosto quando Knox se encostou em sua bota. Não era vitória. Era um alívio tão nu que ela teve que fingir dobrar toalhas. O palácio notou a mudança. Os criados não congelavam mais quando os filhotes passavam. Merritt começou a carregar maçã seca no bolso e a fingir surpresa quando Pip o emboscava. A ala leste cheirava a pão pelo limpo, tinta e o que quer que tivesse sido resgatado por último de debaixo de um armário. Nem todo sussurro suavizou. Uma tarde, perto da sala de linho, Leora ouviu 2 criadas se perguntarem se uma ômega de baixa linhagem havia sido inteligente o suficiente para lucrar com o luto real. Ela continuou andando com cobertores limpos nos braços e o rosto calmo. Garotas da fronteira aprendiam cedo que reagir dava à fofoca uma cadeira e chá. Os filhotes sabiam de qualquer maneira. Knox se pressionou contra a panturrilha dela no momento em que ela entrou no berçário e Pip se ofereceu para morder alguém com profunda sinceridade. Leora recusou todas as mordidas, incluindo mordidinhas. Quando Ronan chegou e entendeu o que havia acontecido, ele não rugiu pelos corredores. Ele se sentou no tapete ao lado dela, pegou o canto de um cobertor e o dobrou mal. Pip julgou o resultado com um espirro ofendido. Ronan aceitou a crítica. Knox arrastou o cobertor para conserto. Leora riu e a dor dentro dela se afrouxou porque o rei havia escolhido ficar no chão em vez de transformar sua dor em um decreto real. O primeiro verdadeiro teste público veio com o mercado da lua. Todo inverno, a Chevale abria o pátio inferior para padeiros, artesãos, músicos e famílias de matilha dos vales. O povo veria os filhotes. Eles veriam Leora com eles. Eles decidiriam, da maneira silenciosa que as pessoas decidem tais coisas, se o palácio estava se curando ou apenas atuando. Lady Sarafine entendia isso perfeitamente. Ela enviou 2 coleiras de prata naquela manhã, rígidas com pedras da lua e pequenas coroas gravadas. Sua nota elogiava a disciplina sobre a suavidade. Pip tentou subir na caixa de veludo, enquanto Knox tratava as coleiras como armadilhas com maneiras caras. Leora escolheu 2 gravatas de lã macia, cortadas de um velho chale da fronteira. Uma era cinza azulada para Knox, outra era verde clara para Pip. Elas pareciam humildes contra o pelo real, mas os filhotes ficavam mais à vontade com elas. Ronan estudou a prata descartada. Você está fazendo uma declaração. Estou evitando assaduras, Leora lhe disse. Ele olhou para a lã confortável e depois para seus filhos. Ambas as coisas podem ser verdade. O mercado da lua brilhava sob um céu pálido de tarde. Lanternas pendiam de toldos vermelhos. O ar cheirava a castanhas, cera de abelha, tinta de lã, cebolas fritas e neve. No início, a multidão assustou os filhotes. Pip abaixou a cauda. Knox se pressionou tão perto de Leora que sua fita roçou sua saia. Ronan se agachou diante do mercado observador e prometeu que eles iriam embora se ficasse demais. Isso importava. O rei não os estava mais arrastando para a bravura. Ele estava andando no ritmo deles. Bolos de mel ajudaram. Assim como um padeiro que ofereceu a Leora o primeiro pedaço para teste de segurança real. Pip aceitou seu próprio pedaço com a coragem de um guerreiro enfrentando o glacê. Knox esperou até que Ronan provasse um também, depois comeu com dignidade solene e migalhas em sua gravata de lã. As multidões se suavizaram. As pessoas sorriam para os filhotes em vez de sentir pena deles. Então Ronan comprou um pássaro de brinquedo à corda e a dignidade fugiu para debaixo de um carrinho de cidra. O pássaro clicava, pulava e escapava. Pip o adorou. Knox declarou guerra silenciosa a ele. Por 3 minutos frenéticos, o rei Alfa, a babá Ômega, 2 padeiros, Merritt e metade do pátio perseguiram um pássaro de metal enquanto fingiam que isso não era assunto de estado.
O pássaro finalmente saltou e pousou na frente dos sapatos prateados de Sarafene. Sarafene olhou para a palha na manga de Ronan, o mel nos bigodes de Pip e a cesta de pão de gengibre nas mãos de Leora. Seu sorriso se aguçou. Ela fez uma observação cuidadosa sobre diversões comuns. Leora respondeu que correr era útil quando um pássaro fugia para debaixo da cidra. Alguém bufou atrás de uma barraca de doces. Os olhos de Sarafene se tornaram frios, e ela avisou Leora que os favoritos do palácio poderiam se tornar lições muito rapidamente. Ronan se moveu, mas Leora tocou sua manga primeiro. Foram apenas 2 dedos em lã preta, mas todo o pátio viu. Leora encarou Sarafene e falou com a voz calma que usava com lobos assustados e homens arrogantes. Ela disse que as garotas da fronteira aprendiam quais sorrisos carregavam calor e quais carregavam geada. Ela disse que os príncipes não eram ornamentos, sua majestade não era um prêmio, e ela não tinha medo de mulheres que confundiam desconforto com derrota. Por um instante, o pátio ficou imóvel. Então Pip espirrou mel na bainha prateada de Sarafene. O timing foi tão perfeito que testemunhas mais tarde deram o crédito à lua. Sarafene partiu com seu orgulho sangrando invisivelmente atrás dela, e Pip passou o caminho de volta insistindo que não pretendia se tornar uma arma. Naquela noite, depois que os filhotes adormeceram perto do fogo do berçário, Leora saiu para a varanda leste. O pátio abaixo ainda brilhava com lanternas. A música flutuava em pedaços quebrados e o palácio não parecia mais um túmulo tentando se lembrar do riso. Ronan se juntou a ela sem seu casaco formal. Havia palha em seu cabelo da batalha do mercado. Leora o deixou inconsciente por um momento satisfatório antes de lhe contar. Ele removeu a palha com a traição solene de um homem que havia se dirigido a 3 mestres de guilda, parecendo colhido. A risada compartilhada se transformou em um calor mais silencioso. Ele lhe disse que falava sério sobre o que disse no salão do conselho. Ele não tinha vergonha de ficar ao lado dela. Não como a babá dos filhotes, não como uma ômega, e não como a mulher que havia prendido uma escova de cabelo. Leora o avisou para não confundir gratidão com amor. Ronan respondeu com a firmeza de um homem que já havia se questionado no escuro e encontrado a verdade esperando. Eu te amo, Leora. As palavras foram baixas, e elas mudaram o ar frio ao redor deles. Ela olhou de volta pela porta da varanda, para os filhotes dormindo, depois para o homem ao seu lado. Ela se importava com seus filhos. Ela se importava com o palácio estranho, cheio de correntes de ar e excessivamente polido mais do que havia planejado. E ela se importava com ele não porque ele era um rei, mas porque ele havia aprendido a pedir. Ela pegou a mão dele. Eu também te amo. Ronan fechou os dedos em volta dos dela com força cuidadosa. O momento poderia ter se tornado elegante se Knox não tivesse aparecido na porta e perguntado se eles estavam fazendo olhos de acasalamento. Pip saiu tropeçando debaixo da barriga do irmão, ainda meio adormecido, e anunciou que o pai cheirava a tempestade quente. Ronan murmurou um antigo termo legal, que provavelmente era uma maldição. Leora riu até seus olhos lacrimejarem, e os filhotes se acomodaram na varanda ao redor deles, como testemunhas altamente inconvenientes. Ronan não soltou a mão dela. Não foi o suficiente para Ashvale. O reino descobriu 3 dias depois, durante a reunião do juramento da lua, porque o romance em um palácio tinha a privacidade de uma bandeja caída. A reunião não era um casamento. Era um antigo rito de inverno onde as famílias da matilha renovavam os laços antes da lua cheia. As pessoas traziam velas, amarravam fitas nas árvores do pátio e compartilhavam pão doce sob o céu aberto. Esperava-se que o rei falasse. Esperava-se que os herdeiros reais aparecessem para uma breve bênção. Leora esperava ficar com os atendentes. Ronan tinha outros planos. Ela descobriu isso quando Merritt entregou um vestido em seu quarto. Não era branco, prateado ou qualquer coisa que tentasse fazê-la parecer uma rainha substituta. Era de lã verde escura com bordados finos nos punhos, prático o suficiente para o inverno e elegante o suficiente para fazê-la encarar. Havia um bilhete em cima. Fique onde escolher, espero que seja ao meu lado. Leora sentou-se na beirada da cama e leu a linha 3 vezes. Então Pip entrou correndo carregando um de seus chinelos. Sapato de cerimônia, ele anunciou. Knox o seguiu com o outro chinelo na boca e uma expressão de fardo extremo. Leora olhou entre eles. Por que meus chinelos estão em suas bocas? Pip largou o dele com orgulho. Ajudando! Ajudando! Knox colocou o seu no chão com mais cuidado. Ele os roubou, eu organizei. Isso não é o mesmo que ajudar. Pip abanou a cauda.
virou ajudar. Quando Leora se vestiu, o quarto parecia que uma pequena tempestade havia aprovado seu guarda-roupa. Pip tentou usar uma faixa. Knox corrigiu o ângulo de sua gravata de lã 3 vezes. Merritt chegou para escoltá-los e encontrou Leora agachada no chão, negociando com um filhote que acreditava que a cerimônia exigia levar a escova de cabelo detida. A escova tem história, insistiu Pip. A escova tem liberdade condicional, respondeu Leora. Merritt cruzou as mãos. Talvez a escova possa observar do berçário. Knox assentiu. Prisão domiciliar. Isso resolveu. O pátio estava cheio quando eles chegaram. Lanternas pendiam de cada arco. A neve se acumulava em cumes brilhantes ao longo das paredes. A lua subia acima da torre leste, redonda e pálida, transformando a respiração em névoa prateada. Centenas de rostos se viraram para os degraus reais. Leora sentiu o velho instinto de se afastar. Os criados ficavam na beirada. Ômegas de casas menores ficavam atrás de seus alfas, a menos que convidadas para a frente. Mulheres como ela sobreviviam sabendo onde a sala esperava que elas estivessem. Pip pressionou o ombro contra a perna dela. Knox fez o mesmo do outro lado. Eles não empurraram, eles esperaram. A escolha dela. Ronan estava no topo dos degraus em preto e azul de inverno. Sem coroa esta noite. Apenas o fecho marcado pela lua em sua garganta. Seu olhar encontrou o dela através da multidão. Ele não acenou como um rei. Ele estendeu a mão como um homem. O pátio viu. Assim como Sarafene, de pé perto do conselho, com um rosto esculpido em geada. Leora subiu os degraus. Cada passo era silencioso, mas cada um parecia mais alto que aplausos. Pip pulou ao lado dela, quase tropeçando no segundo degrau. Knox fingiu que isso não aconteceu e depois tropeçou no terceiro. A multidão emitiu um som suave e afetuoso. Ronan ajudou Knox a se recuperar com perfeita dignidade. Ninguém viu, ele murmurou. Knox olhou para as centenas de pessoas abaixo. Todos viram? Então todos viram você se recuperar. Knox considerou isso e aceitou. Leora alcançou o lado de Ronan. Ele pegou a mão dela. Não escondido, não breve, não explicado. O murmúrio que se moveu pelo pátio foi imenso. Ronan esperou até que se dissipasse. Então ele falou. A Chevale lamentou com meus filhos e comigo. Por isso devemos a vocês gratidão. Sua voz se espalhou pela pedra e pela neve. Pip sentou-se no pé de Leora. Ela não se moveu. Mas o luto não é o único laço que honramos esta noite, continuou Ronan. Honramos as mãos que reconstroem. Honramos a paciência que se senta em pisos frios. Honramos a coragem que entra em uma sala silenciosa e não exige aplausos por trazer calor. A garganta de Leora se apertou. Ele se virou ligeiramente, encarando-a diante de toda a reunião. Leora veio a este palácio como guardiã de meus filhos. Ela se tornou o lugar seguro deles ao conquistar cada centímetro de sua confiança. Ela se tornou o meu ao me dizer a verdade quando eu menos queria ouvi-la. Pip olhou para Knox. Isso é público maior que sapatos. Knox sussurrou. Fique quieto. O pai está fazendo um constrangimento importante. A boca de Leora tremeu. O polegar de Ronan roçou sua mão. Esta noite eu peço a ela, diante de minha matilha e meu povo, que fique ao meu lado. Não porque o posto permite, mas porque meu coração a escolheu. O pátio desapareceu. Havia apenas Ronan, sua mão quente, o cheiro de neve e cedro, e a suavidade impossível em seus olhos. Ele não disse reivindico. Ele não disse comando. Ele pediu. Leora, disse ele, você ficará conosco como minha amada, minha parceira, e quando estiver pronta, minha rainha. Por um batimento cardíaco, ela não conseguiu falar. Pip ajudou. Diga sim, ele sussurrou alto. Knox sibilou. Não é assim que os pedidos de casamento funcionam. É se eles forem lentos. Alguém na primeira fila riu. Depois outra pessoa. O riso se espalhou, quente e terno, quebrando a grandiosidade apenas o suficiente para Leora respirar. Ela olhou para os 2 filhotes que a haviam chamado de mamãe, antes que ela tivesse a coragem de aceitar o quanto queria a palavra. Ela olhou para Merritt, que fingia não chorar. Ela olhou para a multidão, para as ômegas observando com esperança surpresa, para os nobres tentando decidir como a história formularia isso. Finalmente ela olhou para Ronan. Sim, respondeu Leora, mas reserva o direito de continuar corrigindo seus nós de fita. O pátio explodiu. Não foi um aplauso educado.
Foram vivas, risadas, uivos e o bater de botas na pedra. O som subiu na noite de inverno e atingiu as torres. Ronan sorriu como um homem libertado. Pip pulou em um círculo e colidiu com Knox. Knox manteve a dignidade por exatamente um segundo antes de cair na neve com seu irmão. Merritt pegou um lenço e perdeu toda a guerra com seus olhos. Sarafene partiu antes que o pão doce fosse servido. Ninguém a seguiu. Ronan se inclinou para Leora, mas parou um pouco antes, ainda pedindo, sempre pedindo agora. Leora ficou na ponta dos pés e o beijou diante de toda a matilha. Não foi um beijo longo. Havia filhotes, conselheiros e pelo menos 12 tias idosas presentes, mas foi quente, seguro e público o suficiente para fazer a lua se sentir como uma testemunha. Pip ofegou. Olhos de acasalamento viraram boca. Knox cobriu o rosto com as duas patas. A multidão riu de novo. Leora descansou a testa contra a de Ronan por um instante. Seus filhos estão narrando nosso romance, ela sussurrou. Eu notei. Reis podem proibir isso? Temo que eles tenham uma patente superior à minha. Ela riu, e ele beijou a mão dela porque o primeiro beijo aparentemente não havia destruído suas maneiras. Mais tarde, quando os discursos terminaram e o pão doce apareceu, a reunião se dissolveu em celebração. As pessoas se aproximaram para oferecer bênçãos. Algumas se curvaram para Ronan, algumas se curvaram para Leora. Algumas ômegas mais velhas apertaram suas mãos com lágrimas nos olhos e não disseram nada. Essas saudações silenciosas a comoveram mais. Elas sabiam. Elas sabiam o que significava ser escolhida publicamente, não escondida gentilmente. Elas sabiam o que significava para um rei alfa pedir em vez de tomar. E para uma mulher ômega responder com o humor ainda intacto. Pip comeu muito pão doce e teve que ser carregado. Knox fingiu que não queria ser carregado. Depois adormeceu encostado na perna de Ronan. Ronan o ergueu com cuidado prático. Knox acordou o suficiente para resmungar, depois enfiou o nariz sob o queixo do pai. Leora carregou Pip. Ele era mais pesado do que parecia, todo pelo quente e migalhas. Enquanto caminhavam de volta pelo palácio, os corredores não pareciam mais medi-la. Eles se abriram. Merritt caminhava atrás deles, segurando as velas cerimoniais e a dignidade da casa em ambas as mãos. Vossa Majestade, disse ele, a escova de cabelo detida permanece no berçário. Pip ergueu a cabeça do ombro de Leora. A escova perdeu o casamento. Não foi um casamento. Knox resmungou dos braços de Ronan. Quase casamento. Ronan olhou para Leora por cima dos filhotes. Havia riso em seus olhos, mas também promessa. Quase. Ele concordou. O fogo da ala leste estava aceso quando eles voltaram. Alguém havia colocado flores frescas na lareira, embora ninguém admitisse. O quarto cheirava a pinho, cera e lar. Não palácio, não dever, lar. Leora colocou Pip no tapete. Ele rolou de costas imediatamente, patas no ar, totalmente derrotado pela celebração. Knox deslizou dos braços de Ronan e foi para a prateleira onde a caixa da fita azul agora estava ao lado do pequeno retrato da rainha Avaline. Ele tocou a caixa com o nariz, depois voltou para Leora. Mamãe fica, disse ele. Desta vez, as palavras não a assustaram. Elas a preencheram. Ela se ajoelhou e abriu os braços. Knox entrou neles com todo o orgulho cuidadoso de um príncipe, permitindo o conforto. Pip rastejou sobre os dois e pousou de lado. Ronan ficou acima deles por um momento, observando como se ainda não pudesse acreditar que o quarto era seu. Leora olhou para cima. Você vai se juntar a nós ou vai ficar aí parecendo tragicamente bonito até que alguém escreva uma balada? Merritt, a meio caminho da porta, parou. Ronan tirou seu casaco formal. Eu não gosto de baladas. Então sente-se. Ele se sentou. Os filhotes imediatamente se reorganizaram para que todos ficassem ligeiramente desconfortáveis, mas ninguém pudesse se mover sem ofender alguém. A cauda de Pip estava sobre o pulso de Ronan. A cabeça de Knox repousava no joelho de Leora. O ombro de Ronan tocava o dela. Por um tempo, ninguém falou. O fogo estalou. A neve roçou a janela. Em algum lugar bem abaixo, os últimos vivas do pátio se dissiparam na noite. Leora se encostou no ombro de Ronan. Ele virou o rosto em direção ao cabelo dela e inspirou. Não possessivo, não assustado, simplesmente grato. Pip abriu um olho. Matilha consertada? Knox respondeu antes que qualquer um dos adultos pudesse. Na maior parte. Pip bocejou. Na maior parte é bom.
Leora sorriu para a luz do fogo. Na maior parte era muito bom. Na maior parte deixava espaço para fitas tortas, móveis suspeitos e reuniões do conselho interrompidas por penas roubadas. Também deixava espaço para um rei que ainda precisava de lembretes para não construir muros quando seu coração se assustava. Na maior parte deixava espaço para o luto e o riso compartilharem a mesma lareira. Na maior parte deixava espaço para o amor crescer no ritmo que a confiança permitia. A mão de Ronan encontrou a dela debaixo do cobertor. Desta vez, com os filhotes dormindo entre eles e todo o reino já ciente, ele não precisou pedir. Leora entrelaçou seus dedos. Lá fora, a lua de inverno brilhava sobre as torres de Ashevali. Lá dentro, o rei Alfa, a babá Ômega e dois filhotes de lobo que haviam recusado o mundo dormiam em uma pilha quente e ridícula no tapete do berçário. A escova de cabelo detida observava da prateleira. Pela primeira vez, não causou problema algum. Obrigado por ouvir. Se esta história tocou seu coração, clique no botão de curtir e se inscreva para não perder nossa próxima história. Nos vemos na próxima.